Vamos agora iniciar a parte da multiplicação entre os números decimais. Vamos começar multiplicando um número natural por um número decimal. Em seguida, passaremos por uma fase de revisão das multiplicações e divisões por 10, 100, 1000, ou seja, pelos múltiplos de 10, para finalmente aprendermos a multiplicação entre dois números decimais. Vamos relembrar que o nosso sistema é decimal, o que isso significa. A cada 10 milésimos eu tenho 1 centésimo, a cada 10 centésimo, 1 décimo, a cada 10 décimos, 1 unidade, a cada 10 unidades, 1 dezena, a cada 10 dezenas, 1 centena, a cada 10 centenas, 1 unidade de milhar, e assim por diante. Nós vamos iniciar a parte dessa multiplicação de natural por decimal através de uma situação-problema, que é a seguinte: se eu preciso comprar 3 novelos de lã e cada um custa R$ 9,25, quanto vou gastar no total? A escrita desses R$ 9,25, como é? Tem um R maiúsculo, cifrão, 9 unidades, então 9,25, R$ 9,25. Este valor nós temos que multiplicar então por 3 para saber o valor final da minha compra. Eu vou usar o cubaritmo. Vou pedir que você utilize, então, o canto superior direito para ajustar as 4 colunas da unidade, vírgula, depois décimos e centésimos. Na segunda linha, vamos ajustar as 9 unidades, a vírgula, 2 décimos e 5 centésimos. E na linha de baixo, o 3, nós vamos multiplicar por 3. Inicialmente, vamos multiplicar 3 vezes 5 centésimos. Veja que você obtém 15 centésimos, ou seja, já trocando 10 centésimos por 1 décimo, nós vamos ter 1 décimo e 5 centésimos. Então, nós vamos ajustar. Vamos pular uma linha para colocar essa primeira resposta, que seria 0 unidades, a vírgula, 1 décimo e 5 centésimos, ok? São 15 centésimos. Em seguida, nós faremos 3 vezes 2. São 3 vezes 20 centésimos, correto? Então, são 3 vezes 2 décimos, ou 3 vezes 20 centésimos. Isso vai me dar 3 vezes 2, 6 décimos, ou 3 vezes 20, 60 centésimos. Então, veja bem, você não precisa colocar 60, você pode simplesmente colocar 6 décimos, que seria, então, na linha de baixo, 0 unidades, a vírgula e o 6. Se você pensou em 3 vezes 20 décimos, você pode escrever 0,60. Você pode posicionar o 0 das unidades, a vírgula, o 6 dos décimos e o 0 dos centésimos. E, finalmente, 3 vezes 9 unidades, 27 unidades. Então, aí, mais uma vez, vamos ajustar. Vamos precisar da coluna das dezenas, correto? Então, você vai ter o 2 das dezenas, o 7 das unidades e o 0 dos décimos e dos centésimos. Vamos fazer a soma desses valores pelas colunas. Então, eu tenho, na coluna dos centésimos, 5, 0 e 0, dá um total de 5 na soma. Na coluna dos décimos, 1 e 6, o total é 7.
E na coluna das unidades eu só vou ter as 7 unidades e na coluna das dezenas as 2 dezenas. Portanto, eu gastarei R$ 27,75. 27,75. Eu gostaria que você treinasse essa multiplicação de número decimal por um número natural. Eu vou te dar alguns exemplos e em seguida eu volto para te dar as respostas. A primeira operação é 6 vezes 4,25, depois 3,2 vezes 9, a terceira 12 vezes 8,5 vezes 8,5. E o item D, R$ 12,50, portanto, 12,50 vezes 3. Eu vou explicar cada uma delas, vamos fazer no cubaritmo, ajustar, no primeiro caso, 4,25, então a coluna da unidade, a vírgula, décimos e centésimos, 4 unidades, a vírgula, 2 décimos e 5 centésimos vezes 6. Você pode colocar esse 6 na linha de baixo, abaixo do 4. Vamos pular uma linha e iniciar a operação de multiplicação. Então, nós vamos primeiramente multiplicar o 6 por 5 centésimos, o que me dá 30 centésimos. Se a cada 10 centésimos eu tenho 1 décimo, portanto, são 3 décimos. Eu posso escrever 0, a vírgula e o 3, como eu posso escrever o 0, a vírgula e 30, 3 décimos e 0 centésimos. Em seguida, o 6 vai multiplicar 2 décimos, portanto, eu tenho 12 décimos. Isso é igual a 1 unidade e 2 décimos. Então, eu tenho que colocar o 1 abaixo do 0 da unidade, a vírgula, e 2 décimos abaixo do 3. Se eu tivesse pensado em multiplicar 6 vezes 20, eu teria 120 centésimos, então é a mesma coisa, só falta eu colocar o 0 na casa dos centésimos. 1, a vírgula, 2 décimos e 0 centésimos. Por quê? 12 décimos ou 120 centésimos é a mesma coisa, é o mesmo valor. E, finalmente, 6 unidades vezes 4, 6 vezes 4, 24. 24 unidades são 4 unidades e 2 dezenas. Vamos fazer a somatória das colunas. Na casa dos centésimos é 0. Na casa dos décimos eu tenho 3, 2 e 0. 3 mais 2, 5. Portanto, o resultado são 5 décimos. A vírgula, depois a soma das unidades 0, 1 e 4, o que me dá 5 unidades, e as 2 dezenas. O resultado, portanto, 25,5. A próxima operação, 3,2 vezes 9. Ajustamos a unidade 3, a vírgula e o 2 na coluna dos décimos. Vezes 9, o 9 pode estar abaixo do 3, pulamos uma linha. Qual é a primeira operação? 9 vezes 2 décimos. Quantos décimos são? 9 vezes 2, 18 décimos. A cada 10 décimos eu tenho uma unidade, portanto, uma unidade e 8 décimos. Ajusto o 1 na coluna da unidade, a vírgula e 8 na coluna dos décimos. E, finalmente, 9 vezes 3 unidades, 27 unidades.
o 7 na coluna das unidades e o 2 na coluna das dezenas. Adicionando a coluna dos décimos, 8 e 0, o total é 8. Colocamos a vírgula em seguida. Vamos somar as unidades 1 e 7, o total é 8, com as duas dezenas, 28,8. A próxima operação é 12 vezes 8,5. Você pode colocar o 8,5 primeiro, o 8,5 primeiro, como pode colocar o 12 primeiro, como multiplicar por 12 é mais fácil. Vamos ajustar o 8 das unidades, a vírgula, os 5 décimos. Abaixo desses valores, o número 12. Pulamos uma linha, vamos começar a multiplicar por 2. Nós vamos multiplicar os décimos e as unidades por 2, correto? 2 vezes 5 décimos são 10 décimos, ou seja, uma unidade. 1 unidade, 0 décimos, compreendido? Depois, esse 2 vai multiplicar 8 unidades, 2 vezes 8 unidades são 16 unidades, portanto, eu tenho 6 unidades, o 6 abaixo do 1, e em seguida uma dezena. Por último, vamos multiplicar o 10, são 10 unidades, uma dezena, vezes o 5 e depois vezes o 8. Então, vamos lá. 10 vezes 5 décimos. São 50 décimos, ou seja, 5 unidades. Não terei décimos, portanto, é o 0, a vírgula, e o 5 abaixo das unidades 6. E, por fim, a dezena, uma dezena, vai multiplicar 8 unidades, portanto, 10 vezes 8, 80 unidades. Eu tenho o 0 na coluna das unidades e o 8 na coluna das dezenas. Vamos pular uma linha, fazer a somatória das colunas. Na coluna dos décimos, você só tem zeros, então o total aí é 0. A vírgula, depois no total das unidades eu tenho 1 mais 6, 7, 7 mais 5, 12, ou seja, 2 unidades, e vou ajustar um 1 aí pertinho, abaixo da coluna das dezenas, para me lembrar de somá-lo com as demais dezenas já existentes, portanto, 1 mais 8, mais este 1 que veio dessa soma das unidades, eu tenho 10. Portanto, 102,0 ou simplesmente 102. Eu não preciso colocar nem a vírgula, nem o 0, porque não estamos falando que trata-se de dinheiro, correto? Se fosse dinheiro, teríamos que escrever 102,00. Como não é o caso, a resposta pode ser simplesmente 102. E o último exemplo é real, são R$ 12,50 vezes 3. Então, eu vou me lembrar da presença do zero, no caso, na representação dos centavos. Então, nós estamos multiplicando 12 unidades, 12,50 por 3. Ajustamos no cubaritmo a dezena, 1, a unidade 2, a vírgula, 5 décimos e 0 centésimos. Vezes 3, esse 3 pode ser colocado na linha de baixo, abaixo do 2. Pulamos uma linha e vamos iniciar. 3 vezes 0 é 0, a gente sabe que qualquer multiplicação por 0 é igual a 0. Depois é a vez do 3 multiplicar o 5. 5 décimos, 3 vezes 5 décimos, 15 décimos, portanto, uma unidade
5/10, temos o 1 na casa da unidade, a vírgula e o 5 na coluna dos décimos. Em seguida, vamos multiplicar 3 por 2 unidades, o que me dá 6 unidades, então na linha de baixo. Abaixo da unidade 1 eu vou ajustar a 6 unidades. E finalmente, 3 vezes 10, 30 unidades, ou seja, são 3 dezenas, 0 unidades, para ser ajustada na linha logo abaixo. Vamos fazer a somatória das colunas, 0, 5, 0, 0. Eu tenho, então, um total de 5/10, a vírgula, as unidades 1 mais 6, 7, e 3 dezenas. Tenho 37,5. Mas como se trata de dinheiro, eu preciso inserir o último zero e leio R$ 37,50. Como foi até aqui? Vamos fazer uma pausa e, em seguida, faremos a revisão das multiplicações e divisões pelos múltiplos de 10. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 6 de agosto de 2019.